E no episódio de hoje, Minha família é um pesadelo. Isso é bem família Addams, né, amiga? Isso é bem família Addams. Inspirações. Aliás, falando em família Addams, só um adendo, né? Antes da gente começar o episódio, eu tinha visto uma análise profunda no Twitter que falava sobre como a família Addams, na verdade, não é a família de terror, pesadelo. Ela é uma família que, na verdade, é amorosa e gentil. E que isso é o pesadelo de muitas famílias, né? Que costumam odiar os filhos, os pai e a mãe se odeiam, todo mundo briga. E a família Addams, se você for reparar, eles nunca brigam. Eles sempre se apoiam e buscam estar um do lado do outro, mesmo nas esquisitices que a gente tá aparecendo, né, família Addams aqui, né? A gente tá chegando no quarto episódio, né? Que a gente tá nesse terceiro, só com esse tema, né, sombrio, esse tema de outubro, Halloween, contando algumas historinhas de terror. Só que a gente deu a nossa invertida, né? São historinhas de terror do dia a dia. Conta um pouco, amiga, como é que tem sido esses 2 episódios pra você? Eu amo Halloween, então, obviamente, a ideia veio de mim, eu obriguei a Liana. Então, eu tô muito feliz de estar vivendo isso, fazendo uma maquiagem aterrorizante e falando sobre traumas. Quem não quer uma conversa dessa boa de fim de semana, tomar um vinho com as suas melhores amigas e falar um pouquinho de um trauma, falar um pouquinho de um boy lixo, de uma história de família. Relembrar, né? Relembrar é Sabadão, viver. gente, sabadão. Gente, relembrar é viver. Quem não gosta de ter uma boa conversa? Eu gosto de conversar muito porque, igual eu falei, eu aprendo muito sobre a minha amiga, mas eu também aprendo muito sobre mim mesma. Porque eu sei que nenhuma experiência é única. Toda experiência aqui, mesmo a individual, ela é muito coletiva. Então, quando a gente conta as nossas histórias, quem sabe, né, alguém não tá ouvindo e falando, puxa, isso pra mim isso pra mim é importante. Essas meninas contaram uma história parecida com a minha. Sim, essas meninas loucas. Mas também que é maluco hoje em dia, né? A verdade é essa, gente. Quando você entender que todo mundo é louco, todo mundo é doido, Para de ser um filme de terror. Para de ser um pesadelo, sabiam? Porque daí você torna a vida dos outros um filme de terror. Que é o meu objetivo, ensinando vocês nesses 4 episódios. Lembre-se, sempre torne a vida do outro um terror. A sua jamais. esse é o segredo, gente. Se você acordar e falar assim, nossa, minha vida tá terrível hoje. Transforme o dia de alguém em um dia terrível. Acabe com o dia do outro. Nada vai ser pior do que você acabar com o dia do outro. Pensem nisso, gente. E eu sujei minha roupa aqui e agora vai fazer parte do conceito. Eu tava aqui. Olha a gotona. Eu gravei o primeiro episódio todinho com um pauzinho aqui no mamilo, no seio. Mas enfim, sobre o nosso tema de hoje, minha família é um pesadelo. Ô, amiga! Ô, amiga! Quem quer começar? Levanta o braço, quem quer começar? Quem deu a ideia? Quem deu ideia? Liana! Não fui eu não, esse não fui eu não. Não fui eu não, foi você. Esse não fui eu não. Você não venha mentir. Não, eu não Você tenho deu problema ideia. nenhum com a minha família. A minha família, ela é um anjo, gente. Minha família é tranquilíssima, não tenho nenhum problema. Meu maior pesadelo só acho que é... eu só acho que eu vou falar... Gente, estraguei tudo minha pele. Eu só acho que o maior pesadelo que a gente tem é isso. A gente viver junto. Já viveu esse pesadelo de viver junto? Várias pessoas morando num lugar só? Uma família inteira morando na mesma casa, depois assim, dos adolescentes já terem crescido, Oi. os filhos estarem grandes, vir os netos, todo mundo morando na mesma casa. O pesadelo que é? Ah, olha, a minha família é pequena. Mas vocês não brigavam? Você pode ter a família de uma Não, pessoa. mas que família não briga? Nossa, tem família... Mas também, às vezes, você tenta brigar, né? Porque a criança também não pode. Se você é filho, você é calado. Você não pode falar sobre problemas, você não pode falar sobre emoções. Porque qualquer coisa do silenciamento das crianças. Dos filhos em geral, mesmo adultos, sabe? A gente falar sobre um ponto, tipo... Acho que principalmente quando a gente mora, né, na casa dos pais. A gente não pode falar sobre algo ruim. Tipo, vamos sentar aqui e discutir sobre essa situação ruim aqui? Nossa, eu fiz isso com meu pai, esperando uma chinelada na Que cabeça. situação ruim? O que você tá chateada? Você tem tudo. Você é mole. Você tem tudo.
Quando eu tinha sua idade, eu trabalhava eu com a minha farinha. Eu morava na rua. Assim, as piores histórias. Assim, eu apanhava na rua e eu também morei. E eu também. Eu fui preso. E você começa a ouvir as piores histórias do seu pai. Dos seus pais, né? Se você fala assim, nossa, vamos conversar sobre um problema que a gente tem. Por quê? Você tem um problema? Eu não quero falar desse problema. Tipo assim, a gente ama a nossa família, tá? Não leve a gente a mal. Mas... família demais também é problema. Família tipo, demais é pesadelo. Eu acho que é saudável você perceber o que tem de errado com a sua família, sabe? Eu amo a minha família, eu tenho que conviver com ela, mas tem esses erros e eu não tenho que suportar esses erros calada, tolerar calado. Ainda mais quando você é adulto. Então, tipo, tem situações que eu ainda passo com meus pais e que às vezes eu tenho que lembrar eles, olha, eu sou adulta agora. As coisas têm que ser conversadas. Mas acho que isso também acaba sendo criado, pelo menos com a minha família foi assim, depois que a gente sai de casa. Ah, é? Pra você piorou? Não, de ter um espaço pra falar, sabe? Ah, depois que a gente sai de casa, com certeza. Porque depois que você sai de casa, acho que a gente pode até dar esse exemplo, né? Dar essa fala do outro lado da ponte, né? Pra quem ainda não saiu de casa e tá ouvindo a gente, melhora quando sai de casa. Gente, por isso que eu falo, família demais, tempo demais, começa a atrapalhar em certo momento. Você precisa ter a sua liberdade, você precisa ter o seu espaço, precisa ter o seu local, assim, que você esteja feliz. E se você tá com gente que te viu crescer, né, que às vezes não tá preparado emocionalmente para te ver alçar outros voos ou crescer na vida... mudar, né? Mudar, você acaba ficando podado. Então, por isso que é tão importante que a gente encontre, né, na nossa vida um lugar de segurança. E às vezes esse lugar de segurança não vai ser em casa com a sua família. Para algumas pessoas mas para a maior parte das pessoas que eu conheço, a família acabava sendo mais uma prisão do que uma liberdade. Não sei para você, amiga. Eu acho que depende muito da dinâmica da família. Quando a criança tem uma certa liberdade, entre aspas, ou melhor, um respeito, acho que a convivência ali na família é um pouco melhor, porque essa criança é ouvida, entendeu? Há uma conversa com ela sobre sentimentos, tipo, não é só porque é uma criança que não tem opiniões, que tá tudo bem, sabe? Que não fica triste, que não tem que conversar sobre o que... de emoções mesmo, sabe? A gente tem essa carência, a gente quer sentir que nossos pais são nossos amigos. Eu espero, pelo menos, se um dia eu for mãe, que os meus filhos, eles se sintam à vontade para falar comigo sobre qualquer coisa. Então, isso vai depender muito da forma que eu vou tratar eles. É entender que uma criança também merece ser respeitada. Por mais que ela seja mais nova e eu tenha mais experiências de vida, sabe? Mas é ouvir. Ouvir essa criança, sabe? Não quer dizer, ai, nossa, eu vou dar tudo o que ela quiser. Não, é ouvir. Tá chateada, por quê? Porque às vezes não é besteira, é um problema sério também. Crianças têm sentimentos profundos. Com certeza. E elas entendem o que estão acontecendo ao redor, só entendem de forma diferente. Então é muito melhor ter um adulto apoiando essa criança, orientando ela, acolhendo, do que só julgando, do que só falando o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Eu acho que apoiar nesse crescimento é tão importante, porque o que eu mais recebo assim, né, de reclamação dos meus alunos é que as famílias não conseguem confiar ainda que eles estão prontos para tomar algumas decisões e até mesmo errar. Acabam, às vezes, podando, né, a vida dessa criança, desse adolescente, antes mesmo dele errar. E esses relatos assim, né, de família que é um pesadelo, acabam, às vezes, estando relacionados a esse fato, né, de tipo, meus pais não deixam eu ser amigo de quem eu quero ser, meus pais não permitem que eu saia, meus pais me hiperprotegem, enquanto que outros eu queria que meus pais tivessem mais tempo para mim, eu queria poder estar mais com eles, eu queria ter uma relação melhor com a minha família. Muita gente não tem, né?
E acaba ficando se sentindo sozinho. E muitos pais acabam usando essa situação como desculpa também, né? Tipo, ai, nossa, mas eu sou presente. Eu tô aqui pra você e tô te sustentando. Mas às vezes não é o suficiente. A criança precisa de um carinho, precisa de demonstração de amor, precisa se sentir acolhida, se sentir segura na casa delas e com essas pessoas. Você tem alguma história de quando a sua família foi o pesadelo? Para a gravação. Para a gravação. Não, assessora, não para a gravação, não. Para não, é só piada dela, ela vai contar sim. A gente recebe milhões pra estar contando isso aqui. Eu recebo muito dinheiro pra contar as fofocas da minha vida. As fofocas pra me humilhar aqui publicamente e ser desonrada, não é? Quando eu tiro deserdada. As duas estão deserdadas aqui por conta desse episódio. Então, assim, ó, faz favor, gente, engaja, comenta, apoia, porque assim, depois desse episódio, quem tem mais família? Ninguém tem mais família. Estamos aí sozinhas, órfãs, largadas, abandonadas, pois falamos demais, abrimos a boca demais. É brincadeira, mãe. Continua ouvindo. Mas assim, a minha preocupação às vezes é um pouco de entenderem de forma errada. Tirar um pouco também dessa imagem de que os pais são perfeitos. Os pais não são perfeitos. É uma responsabilidade muito grande criar uma criança. E não existe uma receita secreta. Então, tipo, você descobre. Assim, descubra. Vai depender o seu objetivo com aquela criança, sabe? E acho que não é tão falado assim pros pais que, ó, você é responsável por essa vida. E você tem que entender que essa vida tem o seu livre-arbítrio. E quando se diz sobre isso, quer dizer que ela pode fazer as escolhas dela. E você tem que deixar ela fazer isso. Então, o melhor a se fazer é você orientar essa criança. Não é proibir. Eu acho que o caminho não é proibir. É falar, olha, existe esse caminho. Só que esse caminho vai resultar nisso. O que você tem que fazer, o que você pode fazer pra não chegar nesse resultado, sabe? Por exemplo, quando você fala de sexo, o que falar pros seus filhos, como eles devem se proteger pra não engravidar cedo, pra não pegar uma IST, sabe? Não é só proibir. Não, você não tem que fazer isso. Porque não vai adiantar, porque se aquela criança, aquele adolescente quiser fazer, vai fazer. Então, eu quero que meus filhos falem pra mim, sabe? Tipo, você quer ser esse tipo de mãe também? Eu quero, por favor. Se for pra mim ser mãe, que seja essa. Não, eu não quero que eles me contem, não. Eu quero que, tipo assim, não, assim, que eles se sintam à vontade de falar comigo sobre coisas que eles consideram importantes, sabe? Não, eu não quero qualquer coisa. Não quero ouvir de sexo, não, amiga. Eu acho que de sexo eu ainda não tô preparada. E se sintam confortáveis pra falar sobre o que eles quiserem comigo. Eu falo de sexo, educação sexual com os meus alunos, mas acho que quando for filho meu, eu vou sentir dificuldade. Eu sinto isso. Não, eu vou falar assim, não vai fazer. Não, eu acho que eu tenho a leve impressão que eu vou dar uma surtadinha. Quando o meu bebê vier e falar assim, mamãe, eu quero dar uns beijos pelados nessa menina aqui. Eu vou falar, não, por favor, não faz isso. Eu que te carreguei não sei quantos tempos na barriga. Mas eu acho que também se a gente continuar assim nesse episódio de família, eu acho que dá tanto pano pra manga. E assim, ouvindo o clamor do povo aqui que tá do lado de fora do nosso estúdio, gritando, continua, continua, continua. Eu acho que a gente devia fazer um episódio especial só de família depois, hein? Nossa, sim, tem muita coisa. Tem muita coisa, eu acho que muitos traumas. Tem muitos traumas pra gente ainda processar e ainda ser deserdada. Eu acho que tem mais chance da gente ser deserdada ainda. Sim. A gente vai continuar, no próximo episódio a gente vai finalizar essa make, porque eu continuei agora com um olho só pronto e o outro ainda não. E eu preciso também achar o sangue falso. Porque eu vou adicionar um sanguinho aqui nessa carinha. Vai me copiar. Eu vou copiar. E também, gente, olha, quando se fala de família, é um assunto muito delicado. Então, pais e ouvintes, entendam que são sobre coisas que vivemos. São mais sobre nossas experiências, nossas vivências. Não é sobre o que os nossos pais fizeram de errado. Foi como essas coisas aconteceram e como impactaram a gente. Então, estamos muito bem com nossos pais hoje em dia, perdoamos os erros.
Mas são coisas que precisam ser ditas, né? A gente tem que falar que muitas vezes as experiências pessoais das pessoas, a família é um pesadelo. Sim. De todas essas experiências que a gente falou nos últimos episódios, um dos relatos mais difíceis é quando você tem um problema familiar. Uma questão que você não consegue resolver com a sua família. Uhum. Então acho que se vocês aí, ouvintes, nossos maninhos e maninhas, ouviram e gostaram, não esqueçam de comentar, deixar aquele like maroto, like gentil, like sombrio no mês de outubro, né, comemorativo. E nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam de deixar aqui qual trauma familiar vocês passaram e estão passando. Quem sabe a gente faça um vídeo de... Só de traumas? Só conselhos de traumas. Manda os traumas, gente. Sem nomes também. O jurídico falou, tá? Sem nomes. Se não tem nome, não tem BO. Manda assim, ó. Eu conheço uma história de alguém que é assim. O meu amigo me contou. O meu amigo me falou que o pai dele fez isso aqui. Ai, gente, eu amo. Sabe que eu amo fofoca. Eu sou aquela galinha do GIF fofoca. E o cafezinho. Eu vou o cafezinho. Mas é isso. Muito obrigada pelos ouvintes. Beijo e até o próximo episódio.